Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, que Deus venha abençoar poderosamente o ambiente que você está agora, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer, antes de pedir, agradecer a vocês por estarem compartilhando o nosso conteúdo, pelos comentários que estão sendo colocados, né? Pelos joinhas que estão sendo colocados, que Deus abençoe vocês, pessoal. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva aí, estamos tanto na plataforma do YouTube, quanto na plataforma do TikTok. E para você que está vendo a primeira vez, pessoal, momentos de reflexão, nós trazemos aqui diversos temas à luz da Palavra de Deus. Ou seja, o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre esse tema, ok, pessoal? Comente aí, comentários totalmente liberados para você expor a sua opinião e sugestão de temas, pessoal. Coloquem aí também para que a gente venha aprender juntos, né, nos momentos de reflexão, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. O verdadeiro Natal, quando Deus entrou na história. Então, Natal, estamos nessa semana aí, semana do Natal. E muitos comentários, essa não é dia 25 de dezembro, não é o dia que Jesus nasceu. Sim, verdade. Mas há uns que dizem que não deve comemorar, outros que devem, diversas coisas, diversas. Então, vamos olhar à luz da Palavra de Deus, o que nós podemos aprender sobre esse tema, o verdadeiro Natal, ok? Então, vamos pegar ali como referência. É óbvio que nós não vamos encontrar na Palavra de Deus a palavra Natal. Não vamos encontrar na Palavra de Deus que dia 25 de dezembro foi o dia de nascimento de Jesus. Mas vamos ver o que nós podemos aprender à luz desse tema, ok? Então vamos ali primeiramente, pessoal. Vamos colocar ali no livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 14. Bem conhecido. Diz assim, ó: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos lá, pessoal. O Natal, para muitos, tornou-se uma data marcada por luzes, presentes e tradições culturais. Porém, biblicamente, o Natal não é um evento comercial. Pessoal, eu vou frisar esse ponto aqui. O Natal, para muitos, se tornou uma data marcada por luzes, presentes e tradições culturais. Biblicamente, o Natal não é um evento comercial, nem um mero símbolo religioso. É a maior intervenção de Deus na história humana. Não celebramos uma data, nós celebramos um ato eterno. Deus se fez homem. O verdadeiro significado do Natal não está em 25 de dezembro, mas no fato de que o Criador entrou na criação. Primeiro ponto, a origem do Natal, um ato divino, não humano. A Bíblia não determina uma data específica para o nascimento de Jesus. Isso já nos ensina algo profundo. O foco não é o calendário. E tem gente que bate firme disso aí. Porque dia 25, o foco não é o calendário, não é a data, mas o acontecimento. Vamos ali para o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a expressão grega aqui é to pleromatou choronu. Significa o tempo exato determinado por Deus, não por homens. O Natal nasce, não da tradição romana, não do secretismo cultural, mas da decisão soberana de Deus. Antes que houvesse presépio, já havia
profecia. Segundo ponto, o Natal nas profecias. Deus cumpre sua palavra. Vamos lá para o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, ó: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A palavra hebraica aqui, alma, indica jovem em idade de casamento, apontando para um nascimento sobrenatural. Olha só. Vamos lá para o livro de Miqueias. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, ó: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o Natal prova que Deus controla o tempo, Deus controla a história e Deus cumpre o que promete. Nada foi improvisado, porque Deus não improvisa, Ele faz. Terceiro ponto, o significado do Natal, a encarnação. Livro de João, vamos lá para o livro de João de novo. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então vamos lá. Vamos analisar exegeticamente. No grego, logos, palavra eterna. No grego, a palavra sarx, carne frágil humana. Ok? O Verbo se fez carne. Então vamos pegar esse ponto. O Verbo se fez carne. No grego, logos, palavra eterna. Sarx, carne frágil humana. Isso significa que Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um profeta. Deus veio pessoalmente. O Natal é o dia que o infinito se torna finito, o eterno entrou no tempo e o santo entrou no mundo caído. Quarto ponto, o Natal não é sobre conforto, mas sobre humilhação. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o deitou numa manjedoura. Então, a manjedoura aqui não é detalhe poético, é teologia. Lugar de animais, símbolo de rejeição, sinal de humildade extrema. Então, há um significado nessa manjedoura. Ela é um significado mais teológico do que poético. Repito de novo, a manjedoura é um lugar de animais, é um símbolo de rejeição e um sinal de humildade extrema. Livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim, ó: Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esvaziou-se a si mesmo. O verbo grego aqui, ekenosen, indica auto-humilhação, uma humilhação voluntária. Então, o Natal revela um Deus que desce, um Deus que serve e um Deus que se aproxima. Quinto ponto, o propósito do Natal, salvação. Jesus não nasceu para ser apenas lembrado, ele nasceu para morrer. Vamos ali para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Natal sem cruz é apenas folclore, pessoal. Natal sem arrependimento é apenas tradição. Natal sem Cristo é vazio. E por incrível que pareça, pessoal, tem natais sendo comemorados aí e nem é comentado sobre Jesus Cristo. Então o Natal sem Cristo ele é vazio. Vou celebrar o Natal. Cristo não está envolvido nisso. Não é Natal. É um Natal vazio. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Vamos lá. O verdadeiro Natal não é uma árvore, um presente, uma ceia. O verdadeiro Natal é Emanuel, Deus conosco. E vamos dar uma olhada lá no livro de Isaías, profeta Isaías. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Chega a me arrepiar. Príncipe da Paz. Então, hoje a pergunta não é: você comemora o Natal? Mas sim, Cristo nasceu no seu coração? Cristo nasceu no seu coração? Porque essa é a época que nós falamos, até brincamos, o espírito natalino, mas o significado, a celebração, ela se torna muitas coisas. E muitas das vezes, muitas coisas que estão longe de Jesus. Então essa é a pergunta. Esqueça a pergunta: você comemora o Natal? Não. Cristo nasceu no seu coração? Porque da mesma forma que ele veio, ele nasceu. E no seu coração ele nasceu. Quem sabe hoje pode ser o dia que Jesus venha nascer no seu coração. Que você venha a dizer: Senhor Jesus, governa a minha vida. Eu te aceito aí como o único salvador da minha vida. Governa a minha vida. Governa os meus passos. Governa a minha mente. Governa o meu coração. Deixa Jesus governar a sua vida. Deixa. E você vai ver o que é felicidade de verdade. Não é isenção de problema, tá? Não é isenção de luta ou de dias trabalhosos. É a certeza de que dentro dessas lutas você não está mais sozinho. Jesus está com você. Então, deixa ele nascer do seu coração. Amém? Essa é a mensagem dessa reflexão. Mais uma vez, a pergunta não é: você comemora o Natal? A pergunta é: Cristo nasceu no seu coração? Amém, pessoal? Palavra fantástica. Palavra fantástica. E se falou contigo como falou comigo, mande para alguém. Compartilhe essa reflexão. Esse momento que nós tivemos aqui para aprender, que de repente venha alcançar mais pessoas. Ok, pessoal? Pessoal, comentários estão totalmente liberados aqui para você expor a sua opinião. Concordo, não concordo. Coloque aí. E sugestão de temas para que a gente venha através de uma curiosidade, uma dúvida. Venhamos aprender juntos aqui. Às vezes sua dúvida é minha e de mais pessoas. Coloque aí uma sugestão de tema aí para nós trazermos, tá bom, pessoal? Mas o principal, pessoal, é: deixe Jesus nascer no seu coração. Deixe ele cuidar do teu coração. Deixe. E vamos aprender através dessa reflexão o verdadeiro Natal, que foi quando Deus entrou na história. Tá bom? Não sabemos data, podemos fazer suposições, verificar a historicidade, mas a gente pode ter uma base. Mas é como diz, pessoal, não é a data, o calendário,
é o acontecimento. Celebre o acontecimento. Jesus veio, Jesus nasceu. Ele nasceu, morreu na cruz pelos meus pecados e os seus. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, mas Ele foi lá e fez, por amor a mim e a você. O nosso grande Deus vem nos dar sabedoria, entendimento e discernimento, para que venhamos ser pessoas melhores. Pessoas melhores. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para vocês. Que Jesus venha conduzir a sua família, a sua casa, os seus passos, as suas decisões. Deixe Jesus cuidar da sua vida. Aceite-o enquanto ainda pode. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, pessoal. Tem pessoas que Jesus já veio para eles e eles já se foram. Não sabemos o dia de amanhã. Deixe Jesus cuidar da sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim, nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus.